Olá, atores do sistema de garantia de direitos, gestores, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos. Estamos aqui em mais um vídeo especial para vocês. Dessa vez nós vamos conversar sobre em que consiste a prioridade absoluta. Mas antes de começarmos a conversar sobre o tema, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Então, Ana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Não sei que hora vocês vão assistir, mas pela luz do dia que está batendo aqui no meu rosto, vocês estão vendo que a gente está gravando no meio da tarde. Então, pessoal, olha só. A Constituição Federal trouxe, depois de muita luta dos movimentos de militância de direitos humanos de criança e adolescente, um artigo especial na Constituição que está lá no número 227. Esse artigo diz para nós que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, em uma redação feita em 2010 pela Emenda Constitucional número 65. E aí aqui você tem o que é o princípio da prioridade absoluta. Contudo, esse princípio, ele consiste em quê? Conta pra gente, Ana. Primeiro a gente precisa falar um pouco sobre ele, que quando ele traz que é dever de todos são todos mesmo. Então, em primeiro lugar, a família, a comunidade em que ele está inserido, a sociedade e o Estado. Então, essa história de que o filho não é meu, isso foi ultrapassado e o Estatuto da Criança e do Adolescente traz para a gente, parágrafo único do artigo 4º, essa primazia de direito e ela explica em que essa garantia ela compreende. Então, nós vamos chamar aqui dos 4 P's do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E fala aí para a gente, Gil, qual é a linha A desse artigo? Bom, a garantia da prioridade absoluta vai compreender esses 4 itens, e o primeiro deles é a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Ou seja, o primeiro item trata do socorro em uma situação de urgência, de emergência, não é? Uma situação de acidente, uma situação onde ocorra algo inusitado, onde a criança precisa receber principalmente atenção à sua saúde, à sua vida. Por isso que o Estatuto coloca aqui numa ordem inteligente como deve ser essa compreensão da prioridade absoluta. Acredito que esteja bem arredondada essa situação e passo para você, Ana, falar sobre o item B, o outro P, que é a precedência. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, a primazia está ligada à precedência e eu vou trazer um exemplo muito prático para vocês. Se hoje estivéssemos todos no Titanic e o serviço público fosse considerado Titanic, então a precedência de atendimento é da criança. Então, os botes salva-vidas e as boias seriam primeiro para eles, já que estão todos no mesmo barco. E traduzindo isso para os dias de hoje, então, nós precisamos ter precedência no atendimento, lembrar das crianças, lembrar que, apesar de toda a pandemia, apesar do colapso na saúde, nós, enquanto defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes, principalmente para quem está no Conselho Tutelar, a desculpa, nem uso essa palavra, a justificativa de que está colapsado não tira da criança a precedência do atendimento em todos os serviços públicos. E o que nós estamos vendo é que a criança está ficando em segundo lugar, a criança está sendo deixada para o final da fila, e isso é muito preocupante. Nós entramos num sistema extremamente delicado, onde nós temos aí um vírus, uma doença que não escolhe mais idade para atacar. Nós temos diversas crianças que já se contaminaram e estão com sequelas, justamente por quê? Porque a precedência no atendimento do serviço público, porque a criança, na maioria das vezes, é assintomática, quando desenvolve a doença,
ela não está recebendo essa precedência de atendimento. Então, esse é o segundo P da prioridade que a Constituição Federal de 88 garante a toda criança e adolescente. E agora fala para a gente como é que conserta isso, Gil. Como é que é a próxima, qual que é outro P? Vejam, a construção das políticas públicas ou das políticas sociais públicas começa quando? Na elaboração das propostas dos candidatos aos poderes executivos. Por isso que o Estatuto determina que a preferência na formulação das políticas públicas e a sua execução, porque uma vez que você planejou, você precisa colocar em prática, porque senão acaba virando até um estelionato eleitoral. Né? Você promete uma coisa e não cumpre lá na frente. Mas essa promessa, que se traduz nas políticas públicas, naquilo que o cidadão vai receber do Estado como direito, você precisa dar atenção primeiro para a criança, para o interesse superior da criança ou do adolescente. E é isso que esse artigo quer dizer. De uma outra maneira, a gente pode dizer ou explicar que quando se for colocar em prática ou se for criar uma política pública ou escolher pela manutenção das políticas públicas, primeiro vamos ter o olhar voltado para a infância. Passo para a Ana explicar a questão do privilégio na destinação dos recursos, que é o quarto P. É o quarto P. Quando a gente fala de preferência na formulação das políticas e na execução das políticas públicas, isso aí é projeto, isso é lei orçamentária, então primeiro eu penso na criança. Primeiro, o gestor precisa pensar na criança. Só que orçamento não é dinheiro, ele é planejamento. Então, quando a gente fala da destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, a gente está dizendo assim, eu tenho um cálculo, uma meta e um orçamento para gastar X ou 100X. Digamos que só tem entrado 5X, 50. Onde é que a destinação, qual é a destinação privilegiada? Para as políticas que envolvem criança e adolescente. Então, digamos que esse 100X tem 10 para manutenção de rodovia, 10 não sei para onde, 10 não sei para onde, 10 não sei para onde, 10 para a infância. Se só entrar 10, para tudo e atende a criança. O que a gente precisa ter em mente é que, apesar de todas as pastas, esporte, lazer, cultura, pavimentação, construção civil, infraestrutura, todas tenham a sua importância no planejamento, a Constituição Federal diz que a criança e o adolescente tem prioridade absoluta. Então, quando a gente traz isso para um exemplo de casa, digamos que eu receba mensalmente 100X, e eu, no meu orçamento, que eu tinha planejado destinar só 10, eu só receba 10. Então, primeiro é o leitinho das crianças. Então, nós vamos enxugar tudo, mas nós vamos garantir o direito da criança e do adolescente. O que a gente vê com muita frequência? A florzinha plantada porque o recurso estava destinado, então tem que usar. Ou a pavimentação, o tapa-buraco, que não deixa de ser importante, mas nós estamos tirando da infância. Então, quando a gente pensar nessa prioridade absoluta, a gente tem que pensar nesse quarteto que garante, os 4 P's que garantem a prioridade absoluta. Então, a gente pensa na primazia, pensa na precedência, pensa na formulação e pensa na destinação privilegiada. Sem isso, nós não vamos alcançar. Sem isso, nós não vamos conseguir efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não vamos traduzir ele em realidade. Nós não vamos conseguir tirar ele do papel. Por isso que ele tem essa escala de importância na própria forma de se elaborar o texto. Porque a hora que você pensa em tudo e aí depois no final executa, é a garantia de que o direito vai realmente ser protegido e vai ser garantido. Esse vídeo é dedicado a vocês e todos os atores do sistema de garantia de direitos. Fica aqui meu abraço. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Curtam e compartilhem o nosso vídeo. Tchau, tchau.